pé no acelerador, tudo a postos para o episódio 54 da primeira temporada do Motorsport. Hoje, o convidado ostenta uma longa e sólida relação com o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Aos comandos do seu Auto Bianchi A112 Abarth, Domingos Fernandes venceu a Taça de Portugal de Clássicos de Montanha em 2019 e lidera o troféu em 2020. O piloto de Armamar vem à Gol FM e à V Motores conversar com o jornalista Joaquim Amandio Santos sobre a sua carreira. Arranque de mais um episódio do programa Motorsport hoje na Gol FM e na V Motores. Saudações a todo o auditório, sejam muito bem-vindos e deem as boas-vindas ao grande Domingos Fernandes, piloto do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, que nos fala desde essa lindíssima terra do Oriense de Armamar. Domingos, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo cá e é um prazer, obviamente, dar a conhecer ao auditório um dos nomes carismáticos da montanha que tanto lhe tem dado e que é sempre um habitué ao volante do já bem conhecido Auto Bianchi A112 Abarth, com que compete e tem vencido a Taça de Portugal de Montanha 1300 para clássicos. Domingos, é evidente que estávamos aqui de certeza muitas horas para falar da sua carreira, mas vou-lhe pedir que nesta primeira fase nos faça uma pequena história de quando começou a competir e o que é que fez até agora na sua carreira de piloto de competição. Boa tarde, muito obrigado pelo convite e vou sucintamente dizer que eu comecei na década de 80 e fiz o circuito de Vila de Conde umas 2 ou 3 vezes. Entretanto, depois dediquei-me às perícias, fiz uns anos de perícias, enquanto estive a recuperar este Auto Bianchi A112 que eu fui buscar à sucata. Demorou cerca de 2 anos a recuperar, porque era só feito à noite, e desde 2004 é ininterruptamente que participo no campeonato de montanha e não faço tensões de abdicar dele. Este Auto Bianchi, esta preciosidade, estava na sucata, Domingos? Estava na sucata e cheguei 5 minutos, mas são 5 minutos antes de uma equipa espanhola de prensar para a sucata. Um abraço enorme e muito obrigado por ter chegado com estes 5 minutos da Foi. porque nos deu este magnífico exemplar da relatoria desportiva automóvel italiana. Falemos um pouco do Auto Bianchi. Quais são as características técnicas deste carro que tanto encanta a afição da montanha? Olha, o carro em si é um Auto Bianchi, um A112. O que tem de anormal será uma caixa mais curta, tem uma carburação com um Weber 40 e tem autobocate. De resto, não tem mais nada. Domingos Fernandes. Depois tem a peça atrás do volante que vai fazer de bem ou mal, mas vai chegando lá em cima sempre. Desde 2004 até agora, não nos falham as contas, são 16 anos de atividade ininterrupta na montanha. O que é que o campeonato tem assim de tão fascinante para que o Domingos lhe dedique um amor já tão longo? Olha, para já pela amizade que nos une a todos lá dentro. Se for preciso desenrascar alguém, nós desenrascamos, outros desenrascam-nos a nós, estamos sempre prontos para tudo. E depois, a festa que é feita no fim de tudo, nomeadamente ao sábado, quando nos juntamos todos para o jantar, ou se quiserem chamar de outra maneira, para o comício e o bebício. Esse é um comício e um bebício que ninguém quer faltar e, curiosamente, Exato. É a maioria absoluta de toda a gente a votar no mesmo sentido. Domingos, falou aí que também fez perícias no início, mas não foi propriamente... Desculpa, não foi com este carro, foi com 127. Eu sei, não foi com o Outback, foi com 127. Mas, obviamente, o seu amor está muito mais com as provas de montanha, gosta muito mais da montanha. Sim, a partir da altura que o carro ficou pronto, no fim de 2003, 2004, para a frente, nunca mais fiz perícias, foi sempre o Campeonato Nacional de Montanha. Entre as provas, há alguma que lhe diga mais ao coração? Dá, Santa Marta, logicamente, porque desde o início
quando foi para montar os rails e tudo, eu tinha que ir lá para ver como é que aquilo estava, e porque na primeira reunião com o Clube Automóvel da Régua, da quem eu fazia também parte da direção, quando se foi falar com a Câmara, depois o seu presidente da Câmara disse: eu tenho que falar com aquele senhor lá ao fundo, porque está nos dois lados, está na parte da organização e está como piloto, por isso deve nos dar um feedback mais apropriado. Domingos Fernandes, por vezes, e sabe que eu sigo com especial carinho o Campeonato de Portugal de Montanhas JZ Group, onde tenho a honra de ser a voz oficial. E uma das coisas que sempre refleti e acredito, custa-me entender, é porque é que aparecem tão poucos carros nas duas taças 1300, quando, teoricamente, e vou-lhe perguntar isso, serão as duas maneiras menos caras, eu não lhe vou chamar barato, porque o desporto automóvel não é barato, de competir. Consegue perceber porque é que não aparecem mais carros? É difícil encontrar carros até 1300 competitivos? Consegue ver alguma razão para nós não termos mais carros nas duas taças a competir? Eu penso que um dos calcanhares de Aquiles será eu estou na classe até 1300. Quem está comigo é o Dr. Pedro Figueiredo com um Datsun 1200. Aparece o Daniel, o filho do Rolo, com outro, e eu com um carro com 989 centímetros cúbicos no meio deles. As outras pessoas que estão de fora também pensarão aquilo que eu penso. Eu não acho que devia de ser aberta a classe até 1000, como há na velocidade, e depois por aí em diante. É muito caro competir nesta categoria. O campeonato de montanha torna-se caro, ou o sucesso que ele tem deve-se ao facto de, entre todos os campeonatos de Portugal, ser aquele que pode até ter os custos mais em conta? Eu acho que é o que tem os custos mais baixos. Há pessoas que dizem que na velocidade paga-se mais, mas anda-se mais. E eu costumo dizer, com toda a veemência, gasta-se mais pneus, gasta-se mais a mecânica. No fundo, quando se for a fazer as contas de toda a despesa que engloba um circuito, eu já não falo ralis porque aí é uma dor, tudo somado vai para o triplo daquilo que eu gasto na montanha, e eu não consigo arranjar sponsors para fazer isso. Tem sido fácil para si conseguir reunir os apoios para, ano após ano, estar sempre à partida do campeonato? Amando, se lembrar, quase os meus patrocínios são quase todos os mesmos. Exatamente. De ano para ano. Vai mudando um ou outro, ou aparece um ou outro, por isso são todos fidelizados comigo. E sinto-me bem, também não peço, nunca pedi, nem nunca cheguei ao pé de alguém a pedir X. Eles dão aquilo que querem. Eu faço as provas em função do budget que eu adquirir. Para além da montanha, existe alguma outra modalidade que gostasse de experimentar? Não. Eu já andei na velocidade com um Datsun 1200, como lhe disse, fiz o circuito de Vila de Conde, na época em que eram duas provas em Vila de Conde, mas hoje não. Hoje não, por uma razão muito simples. O carro demorou muito tempo a fazer, e eu vou assistir a quase todas as provas que há em Braga e vejo que há toques que não há necessidade de serem dados e serem punidos. Não o são. É sempre dito que são contingências de corrida, e eu não aceito isso. Por isso não vou para os circuitos exatamente por isso. Domingos Fernandes, e a população de Armamar, como é que encara esta longa carreira do seu veterano piloto? Olha, encara bem, eu tenho o apoio da Câmara Municipal e todos os apoios que tenho, tirando um ou outro que não são de cá, são todos daqui. E depois tem uma particularidade, quando aparece qualquer notícia
da prova onde eu estou inserido, nunca é dito o Domingos Fernandes, piloto de Armamar, mas é o piloto de Armamar, Domingos Fernandes, quando eu não sou de cá. Eu costumo dizer que pedi asilo político a Armamar porque me casei cá, porque eu sou minhoto. É de que zona, Domingos, já agora? Lanhelas, Concelho de Caminha. Uma zona fantástica e um concelho também maravilhoso. Mas Armamar não lhe fica atrás. Não, e sou de coração, desde que me casei estou cá. Domingos, e a família? Como é que encara as suas idas domingo após domingo para as provas? É o incentivo. É o incentivo de toda a família, desde a esposa às filhas e das minhas netas. Está aqui uma fotografia que é de Boticas, que eles apareceram lá e a minha neta veio ao colo para tirar a fotografia. Tem esperanças de ter sucessores ou sucessoras na competição? Eu penso que sim. Tanto que eu, em princípio, tenho um senhor que queria ficar com o carro, telefonou-me um dia destes, à noite, e eu tentei não usar a palavra do carro, nem da venda, nem de nada, mas a minha apercebeu-se e perguntou-me: mas tu queres vender o carro? Eu assim, eu vender não queria, mas não tenho onde eu pôr daqui a dias. E a minha filha mais nova disse: tens uma garagem lá em cima que está desocupada, que é a minha, por isso vai para lá. A montanha já é conhecida por ter muito bons pilotos femininos, mais uma, ainda para mais a sua filha, era muito bem. Sim, era. Também já pensei, quando havia às 6 horas de Braga, juntar-me eu e as minhas duas filhas. Domingos, mas depois sabe muito bem o carinho que toda a família da montanha lhe tem. Vou-lhe fazer uma pergunta: como é que é a sua relação? Sei que vê com muita satisfação estes jovens pilotos que começam a aparecer na montanha. Como é que é a sua relação com esses mais jovens? Eu costumo lhe dizer que, devagar se chega ao longe. Vai devagar, que é para não estragares nada, porque se calhar se estragares alguma coisa, já à próxima prova começas a fazer outro tipo de contas para ver se tens dinheiro para poder fazer, recuperar e fazer. Eu, quando vou no meu, estou sempre a pensar, porque eu não digo que não ponha dinheiro de casa, algum terei que pôr, mas por força é tudo de patrocínios. Domingos Fernandes, estamos a terminar esta fantástica conversa que nos concedeu, mas não lhe posso deixar de lhe perguntar, agora que temos praticamente certo que vai haver Campeonato de Portugal de Montanhas JC do Grupo 20, algumas dúvidas em relação ao número de provas e à sua calendarização, porque estamos numa situação de surto pandémico e o que hoje é verdade, amanhã já não é tanto, a situação vai-se alterando quase de dia para dia, mas faço-lhe a pergunta sagrada: vamos ter o Domingos Fernandes nas provas que vierem a ser efetuadas durante o ano? Está em causa a Rábida, porque é muito longe e eu não sei, a Rábida está, mas eu as outras vou fazê-las todas. As que vierem, vou fazê-las todas até ao fim. E essa carreira ainda vai durar por muitos e bons anos? Eu penso que sim. Enquanto tiver o apoio de casa, eu estou lá. E Domingos, dos amigos. E todos nós vamos estar a fazer figas para que tenhamos o Domingos Fernandes no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group durante muitos e bons anos. Domingos Fernandes, quero-lhe agradecer a simpatia que teve e o facto de ter aceito o nosso convite, desejar-lhe uma excelente época de 2020 e uma excelente carreira com muitos e bons anos pela frente, que sejam iguais ou melhores aos muitos e bons anos que já tem na sua história como piloto de competição. Muito obrigado por ter estado no nosso programa. Eu é que agradeço pela amabilidade de me convidar. É o fecho de mais um Motosport hoje na Gol FM e na V Motores. Domingos Fernandes, um dos senadores da montanha, foi o nosso convidado desta emissão, como sempre, conduzida por mim, Joaquim Amândio Santos. Um abraço para todos. E tendo Armando Leitão na edição de vídeo e Paulo Seabra a cuidar da sonoplastia. Fiquem connosco na Gol FM e na V Motores, hoje e sempre, porque vamos continuar a dar destaque a todos os craques do desporto motorizado em Portugal.
Joaquim Amândio Santos aqui à conversa com Domingos Fernandes, piloto que ostenta uma longa e sólida relação com o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group no episódio 54 da primeira temporada do Motorsport Hoje, aqui na Primeira Rádio Desporto.